é que no Brasil só vou treinar do Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Eu não vou treinar outro clube no Brasil. Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo. Com a surpreendente demissão de Felipe Luiz, Leonardo Jardim é o alvo disparado no Flamengo neste momento. Mesmo é o Jardim que disse que aqui no Brasil só treinaria o Cruzeiro. Ficou ruim pra ele, e é por causa dessa frase. E aí foi embora, e ele disse que não treinaria outro clube aqui. Quem roeu a corda com o Cruzeiro foi ele. O Cruzeiro fez todos os movimentos para segurá-lo aqui, todos os movimentos, inclusive de liberar, deixar o auxiliar cuidando do clube. Só que quem trai uma vez, pode trair mais de uma. Pensa só, você é torcedor do Cruzeiro e vê o técnico do seu time dizer que jamais treinará outro clube no Brasil. Nessa hora você pensa que ele vai ficar por anos no seu clube. Só que passa um tempo e num belo dia você abre o celular e vê que tá ele lá no Flamengo. Isso foi exatamente o que aconteceu com o Leonardo Jardim. Mas o pior é que quando o assunto é traição no futebol, isso aqui ainda tá longe de ser o pior caso. Porque tem jogador que fala que só joga em um clube e aparece em outro. Tem ídolo que se despede dizendo que vai voltar, mas quando volta, escolhe outro time. E tem uma transferência tão absurda que quando o jogador volta do antigo estádio, joga uma cabeça de porco perto dele. Então bora ver alguma das maiores traições que o futebol já viu. Era uma final do Mundial. Corinthians e Chelsea se enfrentavam. O jogo estava empatado e qualquer detalhe decidia o jogo. A bola chega na área e aparece o Paulo Guerreiro. Ele marca o gol e Corinthians é campeão do mundo. A partir desse momento, o Guerreiro não é só o centroavante do Corinthians. Ele vira o cara do Mundial. Então quando o contrato começa a chegar ao fim, a pergunta é óbvia. Será que ele vai renovar? A negociação vai ficando complicada. E no meio disso, Guerreiro resolve acabar com qualquer dúvida. Não quero jogar por outro time que não seja Corinthians, eu fui claro nisso. Se você é corintiano, nessa hora, acabou qualquer dúvida. É o cara que decidiu o Mundial dizendo que só veste aquela camisa. Só que os valores da renovação não batem, o tempo passa, o contrato termina e aparece um interessado, o Flamengo. A renovação não sai e Guerreiro aparece um tempo depois vestindo vermelho e preto. Você pode sair, pode não renovar, porque isso é o futebol. Mas depois de você meter um só jogo no Corinthians, você praticamente deixa um vídeo pronto na internet para usarem contra você. E a frase ainda vai envelhecendo. Depois do Flamengo, Guerreiro jogou no Internacional e depois no Avaí. Então a frase "só joga no Corinthians" realmente não colou bem com ele. Só que o ano era 2025. John Ares estava se despedindo do Fluminense. Ele saiu como campeão da Libertadores, ídolo da torcida e um dos nomes mais importantes daquele time. O destino era a Inglaterra. Só que antes de ir embora, ele deixa uma frase que naquele momento parece definitiva. No dia que eu estivesse voltando pro Brasil, eu vou voltar pro Fluminense, eu posso falar tranquilamente. Cara, se você é tricolor, o que você pensa automaticamente? Você pensa que ele vai realizar o sonho dele de jogar na Europa e quando ele voltar pro Brasil, ele vai retornar ao Fluminense. Só que passam poucos meses e Arias começa a ser ligado novamente ao futebol brasileiro. O Fluminense tenta trazer o jogador de volta, mas aparece outro clube na disputa, o Palmeiras. E aí chega a foto. O John Ares realmente disse que voltaria, só que ele voltou para um time rival. E esse caso aqui foi mais uma ilusão do que uma traição. Ronaldo estava tentando voltar de uma lesão gravíssima no joelho, cirurgia, meses parado, uma recuperação inteira pela frente. E na parte final desse processo, ele escolhe a Gávea. Ronaldo começa a treinar dentro do Flamengo, trabalho físico, bola, convívio com o elenco, e isso não dura 2 dias. São meses treinando na Gávea do Flamengo. Agora se coloca no lugar do flamenguista. O Ronaldo fenômeno, se recuperando todo dia dentro do seu clube. Você começa a imaginar o quê? Quando ele se recuperar, ele vai jogar aqui. E enfim, Ronaldo melhora e se aproxima do retorno. Só que segundo ele próprio contando depois, o convite concreto do Flamengo nunca chegou. Não precisava procurar, eu tava 4 meses treinando na Gávea, tem que me procurar. Ninguém falou, Ronaldo, vou vou chegar. Bom dia, Ronaldo. Pô, por que tu não fica aí já de vez? Vamos fazer um teste, um contrato de risco, qualquer coisa. Eu ia fazer. E aí aparece o Corinthians nessa jogada. Eles conversam, o Corinthians faz a proposta e de repente, o jogador que você acompanha todos os meses se recuperando dentro do seu clube, agora tá com a camisa do Corinthians. Ronaldo não tem contrato com o Flamengo, então a história não é igual a do Guerreiro, mas a sensação da torcida já estava criada. E ainda vem a parte que machuca mais. Ronaldo chega no Corinthians e dá certo. Venceu o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e virou ídolo do clube. Ou seja, o Flamengo acompanhava praticamente toda a volta do cara e quem pega o Ronaldo pronto para jogar é o Corinthians.
E agora olha esse caso do Ronaldinho. O Ronaldinho nasce no Grêmio e é ali que todo mundo conhece aquele jogador. Depois ele vai embora e vira o Ronaldinho Gaúcho. Barcelona, Bola de Ouro, Champions, anos passam, até surgir a notícia de que ele vai voltar ao Brasil. Se você é gremista, nessa hora você vai automaticamente pensar que o filho vai voltar ao seu clube onde revelou ele. E as conversas com o Grêmio realmente existem, e as expectativas crescem. Só que quando chega a hora do anúncio, ele foi pro Flamengo. E a história ganha uma segunda parte meses depois. Ronaldinho precisava voltar ao Olímpico, agora como adversário. A torcida preparava tudo, vaias, xingamentos, faixas e até dinheiro falso com o rosto dele. O jogo começa e o Flamengo abre 2-0. E olha o roteiro, o Ronaldinho volta sendo odiado e o time dele tá ganhando por 2 gols. Pro gremista, parece que tá tudo dando errado. Só que o Grêmio faz um, depois outro e depois mais um outro. Grêmio vence por 4-2. Se você pede para um gremista fazer o roteiro do final dessa história, acho que ele não conseguiria fazer o melhor. Só que o ano era 2018. Barcelona queria o Griezmann. A novela cresce. Até que Griezmann resolve acabar com o suspense de um jeito completamente normal. Ele faz um documentário. Ele fez um documentário para dizer se ficava ou se ele ia embora. O nome do documentário é La Decisión. E no final o Griezmann olha para a câmera e fala: Pero la verdad es la que voy a decir ahora. Pronto, o Atlético comemora e o Barcelona leva o não. Só que uma temporada passa e ele tá no Barcelona. Tecnicamente, ele ficou uma temporada. Então eu até consigo tentar defender. Mas ele fez um documentário para rejeitar o Barcelona e a internet nunca ia esquecer isso. Só que Fabian Delphi estava no Aston Villa e o Manchester City estava interessado. Rumor de transferência para todo lado. Delphi resolve colocar um ponto final na história e publica uma declaração oficial: eu não vou sair, eu vou ficar no clube. Cara, e aí não tem muita brecha, né? Ele simplesmente assumiu que ele não vai sair do clube. Só que passam 6 dias. A declaração não teve nem tempo de envelhecer, ainda estava praticamente nova. Essa aqui eu não tenho defesa. Agora se liga nesse caso do Carlos Tevez. Carlos Tevez estava no Manchester United, ganha Premier League, Champions e o Mundial. Só que a relação termina e ele decide continuar na Inglaterra. Até aí tá tudo normal. O problema é o endereço novo, Manchester City. O rival na mesma cidade já é provocação suficiente, né? Só que o City olhou para essa situação e pensou que ainda dava para piorar. O clube coloca um outdoor gigantesco perto do centro de Manchester com a foto do Tevez e uma frase: Welcome to Manchester. Não é bem-vindo ao City, é bem-vindo a Manchester. Como se o cara não tivesse acabado de passar 2 anos jogando ali. Como provocação, isso foi perfeito. E ainda falta o reencontro: City vs United, semifinal da Copa da Liga. O United sai na frente, Tevez empata e depois faz outra. City 2-1. Os 2 gols de Carlos Tevez. Aí você tá procurando confusão, porque você sai de um time do Manchester United para o Manchester City, vira o outdoor provocando o ex-time e ainda mete 2 gols em cima deles. Isso aí é um pacote perfeito. Só que agora se liga nisso. Borussia Dortmund tava vivendo uma temporada absurda. Champions League, semifinal, Real Madrid pela frente, a cidade inteira pensando naquele jogo. Só que o dia antes da semifinal surge uma notícia: Mario Götze vai sair do Dortmund. É ruim, mas aí vem a pergunta: pra onde que ele vai? Bayern de Munique. Götze cresce no Borussia, vira uma das maiores joias da Alemanha e o Bayern ativa a cláusula dele. Só que a situação fica ainda mais estranha. O Dortmund elimina o Real Madrid e vai pra final da Champions. E quem chega do outro lado? O Bayern de Munique. Götze ainda é jogador do Borussia, mas já sabe que na temporada seguinte veste a camisa do adversário daquela final. Götze acaba lesionado e não joga a decisão. O Bayern é campeão. Meses depois ele volta ao estádio do Dortmund, agora vestido de Bayern. Entra no segundo tempo e faz o gol. Sair já machuca. Sair pro Bayern machuca mais. Agora voltar e ainda fazer um gol, aí você tá implorando pra torcida te chamar de traidor. Só que essa daqui é uma das maiores traições do futebol mundial. Era a época de Barcelona e Real Madrid. Luís Figo tava no Barcelona e não era jogador de rotação. Era uma das maiores estrelas do time, um dos melhores jogadores do planeta. E começaram os rumores que naquele momento pareciam absurdos. Figo no Real Madrid. E você não ia para outros gigantes da Europa, você ia simplesmente pro Real Madrid. No Real acontece uma eleição presidencial. Florentino Pérez coloca Figo no centro da campanha. O negócio vira novela. Agente, acordo, multa, negativa pública, e Figo chega a garantir que continuaria no Barcelona. Agora imagina você, torcedor do Barcelona. Você abre o jornal e vê lá que o Figo está vestindo a camisa do Real Madrid. Não tem como dizer que isso é normal. E imediatamente todo mundo começa a esperar uma coisa: como vai ser quando ele voltar ao Camp Nou? Figo volta. O estádio vai à loucura. Vaias, xingamentos,
objetos vindo da arquibancada, a situação passa completamente do limite. Figo vai cobrar um escanteio e começa a cair garrafas, isqueiros, moedas. O jogo chega a ser interrompido, até que aparece no gramado uma cabeça de porco. A gente começa esse vídeo com não vou treinar outro clube no Brasil e chega até isso aqui. Acho que isso aqui ficou absurdo demais. E agora eu quero que você comente aí, qual foi a maior traição do futebol mundial? Porque depois que uma história termina com uma cabeça de porco no gramado, fica difícil de superar. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando os novos vídeos.